Bom, pessoal, essa aqui é a ferramenta Systax DFE. Como dissemos anteriormente, é uma ferramenta que faz a captura, gestão, auditoria dos documentos fiscais eletrônicos emitidos contra o CNPJ das empresas. Vale ressaltar que é uma captura totalmente automática, tá? É uma solução totalmente em nuvem, não precisa ser nada instalado na máquina da empresa, no servidor da empresa. Ela funciona totalmente cloud, totalmente em nuvem. Os usuários receberão um login e uma senha, e a própria usuário, a própria empresa, ela vai cadastrar o certificado A1 aqui na plataforma para que comece as capturas de forma automática. Então, aqui é um resumo dos serviços, onde a partir do momento que a empresa dá o login e a senha, o usuário dá o login e senha na plataforma, cai nessa primeira página que é o resumo dos serviços. Então aqui eu tenho um filtro inicial, onde eu posso filtrar a movimentação dos documentos por diário, semanal ou mensal. Então se eu deixar o mensal como está clicado aqui, ele vai mostrar os últimos 30 dias de movimentação de documentos na plataforma. O semanal vai mostrar os últimos 7 dias e o diário as últimas 24 horas. Então, como aqui é só um resumo dos serviços, eu tenho apenas alguns pontos para demonstrar aqui nessa página. Como é a quantidade de documentos, por exemplo, capturados nos últimos 30 dias, os que foram auditados. Posso configurar também pedidos versus notas fiscais na plataforma, o tipo de documento que foi capturado, se é uma nota fiscal, se é um conhecimento de transporte, por exemplo, vai aparecer aqui também. O tipo de auditoria que foi feito, nesse caso, neste documento na área fiscal. Enfim, apenas um resumo dos serviços a partir do momento que o usuário dá o login e a senha, dá o enter na plataforma. Do lado esquerdo, eu tenho aqui serviços. Clicando em serviços, eu venho em documentos recebidos. Aqui já estão os documentos que a ferramenta capturou de forma automática, tá? Lembrando que colocamos aqui para demonstração o CNPJ da Systax. Então, todos os documentos que eu demonstrar aqui na plataforma são os que foram enviados contra nós. Então, a primeira coluna tem o status desse documento, verificar a integridade, ver se tem nenhum problema que nós identificamos nesse XML. Então, se tiver um tiquezinho verde, que é esse caso aqui, por exemplo, não tem nenhum problema encontrado. Só colocar o cursor do mouse em cima do tique verde, vai aparecer a mensagem de nenhum problema encontrado. Se tiver um xizinho vermelho e colocar o cursor do mouse em cima do x vermelho, vai mostrar a mensagem de qual problema que nós identificamos. E aí pode ser, por exemplo, um cancelamento do documento, pode ser uma inconsistência da empresa que emitiu o documento lá na Receita Federal, ou seja, vai aparecer um tipo de mensagem qual o problema que nós identificamos. E se tiver em branco, que são esses casos aqui, os dois primeiros, por exemplo, quer dizer que eu já fiz a captura do documento, a ferramenta já fez o download do documento aqui para a plataforma, e ainda está no processo de validação dos campos que eu vou demonstrar a seguir. Então, se tiver algum campo que ele ainda não validou, ele vai ficar em branco. Mas o documento já está disponível, digamos assim, para a empresa, tá? Aqui eu tenho a data de inclusão, a data que a ferramenta incluiu o XML aqui na plataforma. Colocando o cursor do mouse em cima da data, vai aparecer a chave de acesso desse documento. Então, clicando uma vez, vai aparecer a chave por extenso, por exemplo. Então, a empresa pode consultar esse documento na Receita Federal, pode fazer qualquer tipo de consulta a partir da chave de acesso. Modelo, série e número, qual o tipo de documento, a série e o número do XML, do documento fiscal, e também colocando o cursor do mouse em cima aqui do modelo, vai aparecer a chave de acesso também. Método de inclusão, eu tenho algumas opções de incluir o documento aqui na plataforma. O mais funcional, que não precisa de intervenção humana nenhuma, é o que a ferramenta trabalha sozinho, digamos assim, que faz a captura automática dos documentos a partir da consulta que a ferramenta faz no ambiente nacional. Então, todos os documentos que tiverem a participação do CNPJ da empresa no XML, ele traz de forma automática. Mas a empresa pode alimentar, por exemplo, de forma manual ou cadastrando um e-mail aqui na plataforma para receber e trazer o documento para cá. Mas o de forma mais funcional, realmente, que a empresa trabalha, ou a ferramenta trabalha sozinho, é o monitorando automaticamente, capturando e trazendo de forma automática os documentos aqui para a plataforma, tá? Operação, se ela é uma entrada ou se é uma saída. CNPJ do emitente do documento.
E se eu colocar também o cursor em cima do CNPJ, aparece a razão social da empresa. Isso aqui de todos os CNPJs aqui para baixo também. O F de origem, onde a empresa está localizada. CNPJ do destinatário, nesse caso aqui, como disse anteriormente, a Systax. O F de destino, onde nós estamos localizados. O valor total do documento. Aqui eu tenho a data de emissão, a data de entrada ou de saída desse documento e a data que o fisco autorizou o envio deste documento. Então, aqui são as principais informações já demonstradas do XML. Daqui para frente começa a vir as validações que a ferramenta faz em cima do documento. Então, eu trago a integridade do documento para saber se não tem nenhum documento corrompido, por exemplo, se todas as informações do XML estão válidas. Então, trago aqui a confirmação no campo integridade. O campo governo é um grande diferencial também, que vai ajudar bastante no compliance fiscal dos documentos, porque nós acompanhamos o documento durante 30 dias. Ou seja, é muito comum a empresa que emitiu o documento para a empresa e ela cancelar esse documento, ou algumas horas depois, ou, em alguns casos, alguns dias depois, dependendo da região. Então, aqui nesse campo, na coluna governo, nós acompanhamos durante 30 dias esse documento. Então, se eu pegar uma mais antiga aqui, por exemplo, vai aparecer todas as validações que eu faço no documento desde o momento da captura. Vale ressaltar que, como é muito comum nas primeiras horas, nos primeiros dias fazer o cancelamento do documento, então eu faço várias validações nas primeiras horas, nos primeiros dias, onde é justamente o maior índice de cancelamento do documento. Isso eu faço várias validações até completar 30 dias. Depois de 30 dias, o documento ele não pode ser mais cancelado. Tá? Coluna cadastro da Receita Federal. Trago aqui também um comprovante de situação cadastral da empresa que emitiu o documento para vocês. Então, eu venho aqui no tiquezinho verde, verifico se a empresa está ativa a fazer o trâmite comercial e trago aqui um comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa diretamente lá na Receita Federal. Então, eu trago aqui um comprovante para o cliente diretamente da Receita. Faço também a mesma validação na unidade federativa. Tem alguns estados que me permitem trazer a consulta diretamente do Sintegra, outros estados, como é o caso de São Paulo, por exemplo, não me permite trazer essa consulta direto à página do Sintegra, mas eu trago pelo menos uma mensagem de XML da consulta que eu fiz no estado. Então, eu verifico se a empresa também está apta no estado a fazer o trâmite comercial com vocês. E um grande diferencial que a gente conversou até agora é referente ao compliance fiscal tributário do XML. Então, é o campo fiscal. Então, todos os documentos que a ferramenta capturar, ela vai cruzar com a minha base matriz de regras tributárias, que hoje ultrapassou mais de 21 milhões de regras, e são regras para operações mercantis. Então, se tiver aqui um xizinho vermelho, por exemplo, eu clico aqui no xizinho vermelho, eu tenho um resumo da nota, as principais informações aqui do XML, e algumas críticas que nós encontramos nesse cruzamento de informações do XML com a minha base de regras tributárias. E trago esse compliance para o cliente. Então, neste caso aqui de exemplo, nós encontramos aqui uma inconsistência de PIS e COFINS na NCM informada. E trago uma descrição para o cliente verificar se esse CST ele está de PIS e COFINS está incompatível com esse item. Então, esse é um compliance fiscal que nós trazemos diretamente no documento de forma automática. Então, automaticamente eu pego o XML e cruzo com a minha base de regras tributárias. Nesse caso, outro caso aqui também, uma inconsistência de PIS e COFINS com a NCM informada. E trago uma descrição sobre esse cruzamento de informação. Peço para o cliente avaliar se o CST de alíquota de PIS e COFINS na base legal do artigo 21 da Lei 10.865 de 2004. Então, trago esse compliance fiscal no XML. Algumas informações com relação à Zona Franca de Manaus, que é o desembaraço fiscal no Amazonas, data do desembaraço e internação do SUFRAMA, que são requisitos para a operação na Zona Franca de Manaus. Também trago para o cliente. Manifestação, vale ressaltar também que todos os documentos capturados pelo Systax DFE temos um diferencial. Todos os documentos foram baixados
sem a necessidade da manifestação. Ou seja, é muito comum a empresa ela só conseguir trazer o documento para sua guarda manifestando esse documento. Aqui nos destaques da FE, não. Todos os documentos foram baixados sem dado nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de ciência na operação. E todo o processo de manifestação do destinatário fica a critério do cliente. Tem alguns ramos de atividade que estão na obrigatoriedade, tem outros ramos que não estão na obrigatoriedade. Então, só fica a critério do cliente manifestar esses documentos. É um grande diferencial da Systax também trazer isso na ferramenta. Eventos, qualquer tipo de evento relacionado a esse XML também trago para vocês. Neste caso aqui, por exemplo, é um cancelamento, trago primeiro o comprovante de entrega do conhecimento de transporte e logo em seguida o cancelamento do comprovante, mas pode ser também as manifestações, pode ser o documento cancelado, por exemplo, enfim, qualquer tipo de evento relacionado a esse XML, eu trago aqui para a plataforma também. ERP, é possível também fazer a integração com o ERP do cliente, das informações aqui capturadas. Cruzamento com o SPED fiscal e o SPED contribuições, também é possível fazer aqui. Vou demonstrar a seguir aqui no campo escrituração, aqui do lado esquerdo. Então, é possível confrontar essas informações do SPED diretamente com a plataforma aqui, na captura do XML. Vou demonstrar a seguir para vocês. A parte de controle e a parte de controle e observações é quando, por exemplo, há um controle da portaria, quando chegar a mercadoria na empresa. Então, imaginem que o funcionário que recebe a mercadoria vai ter acesso a uma página que eu vou adiantar aqui do lado esquerdo, que chama portaria. Então, imagina que ele vai ter acesso a esse controle. Então, chegando a mercadoria na empresa, ele vai pegar o documento impresso, né, o documento auxiliar, e vai digitar aqui na plataforma a chave de acesso desse documento. E vai pesquisar aqui na plataforma se a Systax já fez a captura desse documento. Então, ele vai verificar aqui na ferramenta que nós fizemos a captura desse documento, vai confrontar as informações da nota impressa com a nota aqui com o XML, verificando as informações, aí ele dá um controle sobre essa mercadoria. Então, por exemplo, se a mercadoria foi recepcionada pela portaria, se ela teve uma circulação, se está sem circulação física, por exemplo, ou foi uma mercadoria retirada ou liberada, devolução total ou parcial, enfim, é um controle administrativo no documento fiscal quando chegar a mercadoria na empresa. Ele pode digitar qualquer informação adicional aqui no campo observações. Então, controle administrativo quando chegar a mercadoria na empresa, tá? Voltando aqui à tela principal dos serviços. Coluna PDF é o próprio documento auxiliar, então digamos que é o documento auxiliar original, porque é a partir da leitura do XML, então eu leio o XML e já transformo ele em documento auxiliar, nesse caso aqui uma DANF, todas as informações completas do DANF. Coluna DFE, todas as informações na íntegra do XML, então trago aqui na estrutura completa do XML. Coluna arquivos, são todos os arquivos referente a esses XML zipados numa única pasta. Então, eu trago para fácil acesso aqui do cliente todos os documentos. Então, tenho aqui os PDFs, tenho os eventos, se tiver porventura, o XML na íntegra. Então, qualquer tipo de arquivo vinculado a esse principal, já trago zipado numa única pasta para fácil acesso. E a última coluna são os arquivos relacionados a esse principal. Então, por exemplo, pode ser uma nota fiscal vinculada a um CTE, por exemplo, também trago a chave de acesso desse documento fiscal, ou pode ser uma nota complementar, por exemplo. Então, qualquer tipo de nota, qualquer tipo de documento relacionado a esse principal, tá? Aqui em cima, eu tenho um filtro onde eu posso buscar na ferramenta o tipo de documento que eu quero buscar naquele momento. Então, eu posso filtrar por chave de acesso, por modelo, por método de inclusão, por CNPJ do emitente ou do destinatário, do transportador, expedidor, por o F de origem, o F de destino, por valor, por data de inclusão. Enfim, um filtro bem extenso e bem completo do que eu queira buscar naquele momento de documento. Inclusive situações de manifestação, de cancelamento,
cruzamentos com o SPED, enfim, um filtro bem avançado do que eu queira buscar naquele momento na ferramenta. Pode fazer o download do XML, download dos PDFs, exportar as informações para um Excel, fazer a liberação do desembaraço na Zona Franca de Manaus pela ferramenta, manifestar os documentos aqui na plataforma ou dar o desacordo do CTE. E é um diferencial aqui também da plataforma extrair informações específicas do XML com um relatório mais analítico, um relatório mais completo, digamos assim, principalmente para a área fiscal e tributária. Então, eu tenho aqui as informações da estrutura do XML e eu seleciono quais informações eu quero neste relatório. Então, por exemplo, eu quero fazer um relatório apenas com a chave de acesso, eu clico e arrasto aqui para o lado direito, e com o CNPJ do emitente do documento. Eu clico e arrasto para o lado direito. Automaticamente, eu venho aqui embaixo e solicito a extração. Vai sair um relatório apenas com essas duas informações. Ou, por exemplo, nós já criamos alguns templates aqui como modelo. Então, por exemplo, listagem básica da nota fiscal. Então, quero um relatório apenas com as informações básicas da nota fiscal eletrônica. Já tenho aqui as informações do XML. Ou, por exemplo, o departamento fiscal e contábil gosta bastante com relação a itens e tributos, por exemplo. Então, quero fazer um relatório bem avançado, contendo os itens e a tributação do XML. Então, já arrasto para cá, ou eu já salvei esse template automaticamente. Então, ele vem aqui, seleciona as informações. Então, tem todas as informações tributárias com relação ao XML e com relação aos itens. E ele solicita a extração. Clicando em solicitar a extração, vai automaticamente para o usuário da plataforma que solicitou esse documento, esse relatório. Então, ele vai receber no seu e-mail diretamente. Então, é uma funcionalidade bem bacana de gerenciamento desses documentos, de compliance também fiscal e tributário dessas informações. Continuando do lado esquerdo, além dos documentos recebidos, a empresa também pode fazer o gerenciamento e o compliance fiscal dos documentos emitidos, também é possível aqui na plataforma. Documentos de terceiros, aqueles são aqueles documentos que a empresa não é nem o emitente e nem o destinatário, mas tem a participação do CNPJ no XML, na estrutura do XML, ou seja, nós trazemos também como documentos de terceiros. Podemos configurar também na plataforma pedidos versus notas fiscais diretamente aqui no Systax DFE. Também ele vai confrontar os pedidos com as notas fiscais, com os pedidos versus divergências. Também é um exemplo também de compliance fiscal nos documentos, juntamente com os pedidos. E, por último, a parte da escrituração, que é justamente esse cruzamento de informações do SPED fiscal e contribuições com as informações contidas aqui na ferramenta dos XMLs capturados. Então, a empresa vem aqui, faz o upload do SPED que ela queira fazer esse confronto de informação e automaticamente vai gerar um resultado em Excel, que é justamente as informações contidas nesse Excel. Então, vai abrir 4 abas aqui embaixo para o cliente. Aqui as estatísticas, a quantidade de documentos considerados, com XML ou sem XML, total de informações do SPED consideradas e o cruzamento total das informações. Segunda aba é o SPED que não contém XML, ou seja, as informações escrituradas que estão sem XML. A outra aba é o XML que está sem escrituração, que não está no SPED. E a última aba é o cruzamento das informações do SPED com o XML. Então, na primeira parte aqui em verde, trago todas as informações do SPED, desde valores tributários, valores da mercadoria, códigos de tributação, que com relação ao item. Em azul, as informações do XML, também com todas as informações completas do item e da tributação contidas no XML. E por último, aqui em roxo, as informações, as divergências que nós encontramos na plataforma nesse cruzamento de informações. Então, eu trago aqui a divergência do cabeçalho, onde está, né, a informação, e qual que é a divergência que nós encontramos. Então, nesse caso, por exemplo, o valor de PIS e COFINS, no item da NCM informada, por exemplo. Então, eu tenho essa divergência de informação do XML com o SPED. Nesse caso aqui, por exemplo, o CST de IPI está divergente, então o CST de PIS, de COFINS, ou seja, informações bem completas com relação ao compliance fiscal. Então, a ferramenta bem completa, unindo tecnologia e o compliance fiscal dos documentos eletrônicos.